Temos aqui a Bíblia como nosso manual, não só da salvação, mas a Bíblia nos traz uma graça, que é uma graça que capacita a gente para viver coisas extraordinárias. E nesse momento quero orar com você, feche os seus olhos onde você estiver, vamos ter um tempo aqui de oração. Pai, eu te louvo, eu te glorifico pelas pessoas que serão alcançadas por essa mensagem, que serão alcançadas por essa flecha que o Senhor está lançando, Pai, através da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor traga entendimento, traga, em nome de Jesus, fluência naquilo que o Senhor está trazendo, para que essas pessoas saiam daqui, Pai, com muito mais do que informações, mas com coisas concretas, com decisões concretas para fazer na sua vida. Eu abençoo cada família, eu abençoo, Pai, pessoas que estão talvez num leito de hospital, talvez estão internadas, talvez estão prejudicadas por um vírus. Eu declaro em nome de Jesus a cura sobre eles, eu declaro a libertação, a prosperidade sobre aquele que está sem emprego, eu declaro a vitória para aquele que está perdido, em nome de Jesus. Pessoal, boa noite, 22h05, nós vamos começar falando sobre o porquê que nós estamos fazendo essas lives. A live vai acontecer toda segunda-feira, às 22 horas, nós vamos insistir nesse horário. E na semana que vem provavelmente vamos fazer no YouTube, no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. E qual que é o objetivo dessa live? Deus tem tocado no nosso coração de trazer aquilo que Ele tem mostrado na nossa vida, que são as bênçãos do Senhor sendo derramadas de forma prática. Então, eu queria trazer para você uma live que pudesse te entregar chaves que vão abrir portas na sua semana. No outro dia você vai poder aplicar. Então, esse é o tema da live Influentes, que o objetivo é tornar você fluente na palavra e influente nesse mundo aqui. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e essa luz tem que brilhar diante dos homens para que esses homens vejam essa luz e glorifiquem o vosso Pai. Então esse é o objetivo principal. Eu quero que você fique bem à vontade, porque nós vamos falar sobre a palavra de Deus e como ela pode mesmo trazer a diferença para a sua vida. O que nós estamos vendo muitas vezes são seminários, cursos, lives, pregações muito emocionantes, né, que nos dão arrepios, que nos fazem chorar, mas que nós muitas vezes não saímos de lá, não saímos daquele culto, não saímos daquele curso, daquele seminário com aquilo que a gente precisa, que são ferramentas práticas. Então o objetivo é tornar você influente na palavra de Deus. E hoje o tema é muito especial, são os princípios eternos para que você multiplique os recursos que Deus te deu. Sabe, irmão, eu tenho visto na minha vida que aprender esses princípios tem feito a diferença. Eu venho de um lar muito, muito humilde, nós nunca tivemos muitas condições financeiras, mas uma coisa que eu entendi desde o começo é que havia um propósito na minha vida. Eu não tinha nascido por acaso e eu quero derramar isso sobre a sua vida. Você nasceu de propósito para um propósito. Então isso é uma verdade muito profunda que você tem que ter. Que você não nasceu, você não é um acidente. Você é desejado de Deus para esse tempo. O seu chamado é o tempo que você vive durante a sua vida. E isso é muito lindo. Mas aí eu percebi que eu devia usar a palavra de Deus não somente como algo que me motivava, algo que me alimentava, mas também como uma flecha. A palavra de Deus, a própria Escritura diz que ela é uma espada tão afiada que ela consegue separar a alma do espírito, as intenções do coração com os propósitos eternos de Deus. Então eu comecei a pensar, cara, eu posso usar o que Deus está me ensinando de domingo a domingo na minha igreja para mudar a minha vida. E aí eu comecei a ter a dimensão da palavra de Deus de uma forma prática. A palavra de Deus, ela não é um livro comum, ela não é um conjunto de informações sobre Deus. A palavra de Deus é um manual. É isso que eu queria que você entendesse nessas lives. Nós vamos falar sobre o manual da vida. E esse manual aqui, ele traz todos os assuntos sobre todas as áreas. A Bíblia fala sobre relações de trabalho, sobre investimentos, fala sobre sexo, fala sobre trabalho, como relacionar com a sua esposa,
como se relacionar em família, criação de filhos. Isso aqui, gente, é um manual. É o manual da nossa vida. E muitas vezes a gente sai de um culto muito emocionado, mas pouco instruído para fazer uma segunda-feira ser transformada, uma terça-feira, um dia ruim ser transformado. E hoje eu quero trazer muito claramente para você, muito prático, como a Bíblia nos ensina a multiplicar os nossos recursos. Eu queria que você entendesse o seguinte. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos ler o que está lá em Gênesis capítulo 1. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, no verso 27. Gênesis 1, 27. É lindo demais, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou. A palavra criou aqui é a palavra bará. Criou. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu queria que você entendesse a Bíblia de uma forma diferente hoje. Eu queria que você visse a Bíblia como um manual. E nesse manual, na primeira página desse manual, Deus criou o ser humano. E ele disse o seguinte, ele disse assim, façamos, a Bíblia fala no plural, façamos, Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem. A palavra imagem aí no grego é a palavra tselen, que significa criar um representante. Baratselen, criou a sua imagem, criou para representá-lo. O que Deus tem na sua vida, meu irmão, é um grande chamado de representá-lo nessa terra. Agora, qual que é a nossa dificuldade? A gente imagina assim, Deus me criou e eu devo ser uma pessoa bem humilde, bem tranquila, eu não tenho que ocupar tantas posições na vida, eu não tenho que aparecer tanto. Meu irmão, posso dizer uma coisa para você? Brilha a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam essa luz, as boas obras e glorifiquem o Pai. Meu irmão, você foi feito para ser visto. Você acha que eu gosto de estar aqui me aparecendo? Eu não ganho nada com isso aqui, meu irmão. Mas eu entendi que o nosso chamado, meu irmão, o nosso chamado é para representar a Deus. Enquanto os filhos de Deus não se posicionarem, os filhos das trevas já se posicionaram há muito tempo. Isso é muito triste, meu irmão. Um lugar que Deus criou para nós. Somos nós que devíamos ser modelo para a sociedade. E o que está acontecendo hoje? Por causa de uma vergonha, de uma covardia, de um comodismo, nós estamos aceitando, nós estamos engolindo pessoas dizerem para nós como nós devemos criar nossos filhos, como nós devemos criar nossa família. Meu irmão, isso não é de Deus. Olha aqui o plano original de Deus. Veja só o plano original de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim, então, olha o que diz a concordância aqui. Foi assim que Deus criou o ser humano, a sua tselen, a sua imagem. Ou seja, para que o ser humano o representasse. Qual que é o nosso desafio, gente? A gente voltar ao plano original. O plano original, Deus colocou primeiro seus filhos na terra. Deus não colocou os ímpios primeiro na terra. Deus não criou os ímpios primeiro, Ele criou seus filhos. Ele criou seus filhos, gente. Ele criou foi a gente. Você não pode se acomodar. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o que esse mundo está entregando para os seus filhos, para a sua mente. Eu não sei se você sabia, mas existe uma agenda política, presta atenção, olha, uma agenda política a nível global. A ONU e todas as associações que estão ligadas à ONU criaram uma agenda, chama Agenda 2030. E lá esse documento, ele propõe várias ideologias que vão diretamente contra as escrituras. Por que você acha que os ímpios estão se movimentando a nível global? Porque a Bíblia mesmo nos fala que o espírito do anticristo já opera entre nós. O diabo, meu irmão, ele nunca parou de trabalhar. Mas os filhos de Deus, que eram aqueles que tinham a
primazia de representar a Deus. Foram os primeiros a serem criados. Adão e Eva, meu irmão, eles tinham a opção de... É lindo saber disso. Eles eram para ser os nossos modelos. Eu quero dizer para você, quer liberar uma chave na sua vida. Você é modelo de alguém. Você é um modelo para a sua família. Os seus filhos têm você como modelo. Você é o seu modelo para os seus discípulos. Você é um modelo para os seus discípulos. O problema nosso, irmãos, é que a gente esqueceu. E aí muitos vão dizer assim, mas isso não é para mim, porque entrou o pecado e tudo mais. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a Bíblia diz em Hebreus que por causa de um homem nós caímos, mas por causa de um homem chamado Jesus, nós fomos levantados. Você foi restaurado. Você tem que viver posições que Deus pensou para você. E é isso que nós vamos falar sobre esses princípios eternos para a gente multiplicar aquilo que Deus nos deu. Eu vejo muitas pessoas que, infelizmente, irmão, foram influenciadas por um cristianismo onde o crente tem que ficar sempre coitadinho do crente, ou o cara quando se converte tem que entrar numa bolha, não pode se relacionar mais, tem que deixar os amigos antigos. Foi muito desenhado um cristianismo onde a gente entra numa bolha e a gente começa a ser a igreja perseguida, a igreja que sofre, a igreja que não conquista nada. Meu irmão, isso é mentira do diabo. Eu não sei onde eles acharam isso na Bíblia. A Bíblia fala, meu irmão, que o plano original de Deus é que a gente seja a imagem dele, a representação dos passos dele. Deus nunca quis que você fosse qualquer um. Por essência, meu irmão, você já é extraordinário. A essência do plano de Deus é que você seja extraordinário. Eu peguei uma pesquisa aqui, essa pesquisa é muito interessante. Queria que você acompanhasse isso aqui comigo. Fizeram uma pesquisa lá em Hollywood, né, que é a maior agência de filmes do mundo. E lá em Hollywood, eles fizeram uma análise dos 10 anos de produção de filmes. E eles foram ver os filmes que mais davam audiência. Veja bem, Hollywood, né? É o lugar dos filmes mais bombados, mais internacionais, né, que tem mais alcance global. E aí essa agência fez um estudo e descobriu que os filmes que mais davam audiência eram os filmes que falavam de pessoas que saíram do nada e fizeram coisas extraordinárias. Pessoas extraordinárias, pessoas diferentes, filmes de super-herói, são os filmes que mais dão audiência. Sabe o que isso me diz, meu irmão? Que na realidade, todos nós, no fundo, a gente quer ser extraordinário. No fundo, a gente quer fazer mais do que apenas acordar, trabalhar, comer e dormir. Não, meu irmão. Sabe por que as pessoas procuram mais esse tipo de filme? Porque, na essência, elas querem o plano original. Qual que é o plano original que Deus tem para a sua vida? Representá-lo. É isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Que você seja um representante, alguém que fala em nome de Deus. Agora, o que é legal aqui, gente, a gente pensar? O que eu tenho visto, assim, muitos irmãos estão pensando assim, olha, nós estamos vivendo uma fase terrível, é uma fase que financeiramente está ruim, a saúde das pessoas está ruim, o relacionamento está ruim. Tem gente que crê numa teologia que é tão pessimista que acha que a igreja vai só definhando, sendo perseguida, sendo destruída. E aí quando sobrar 2 pessoas, aí Jesus volta, pega as 2 pessoas e vai embora. Meu irmão, eu não acredito nisso não. Eu acho que é o contrário, e eu tenho base bíblica para dizer para você que, na verdade, a igreja vai crescer. O mundo pode cair, pode esfriar, o amor de muitos esfriar, mas a igreja vai alcançar todas as nações, porque o evangelho será pregado em todas as nações, povos, línguas. E é isso que vai acontecer. Agora, isso acontece e as pessoas ficam pensando assim, então é só pregar o evangelho? O importante é a minha área ministerial. Não, meu irmão. O importante é que você cresça. Você tem que crescer na área financeira, sim. É vontade de Deus que você enriqueça? É vontade, meu irmão. Aqui, ó.
É vontade de Deus que você tenha um melhor emprego? É vontade de Deus. É vontade de Deus que você ocupe as melhores posições? É vontade de Deus. Ah, mas então não é a vontade de Deus você ser aquela pessoa humilde? Irmão, até o conceito de humildade foi deturpado. As pessoas acham que humildade é ser menor do que outras pessoas. Humildade não é isso. Humildade é você saber quem você é. Então é por isso que eu estou fazendo essas lives. Todas as segundas-feiras, 10 horas, nós vamos fazer a live Influentes. E eu vou tratar de um tema específico. Hoje eu quero tratar do tema como multiplicar os recursos que Deus te deu. Como multiplicar? Você sabia, meu irmão, que ainda que você esteja hoje desempregado, você esteja endividado, tem recurso sobrando na sua vida? Como assim, pastor? Tem recurso sobrando na sua vida. Eu queria ler com você o que está... Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Que está em Deuteronômio 5. Olha o que está escrito na Bíblia. Deuteronômio 5, 29. Abre aí sua Bíblia aí. Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. 5, 29. Está escrito assim, ó. Quem dera, ó, é Deus que está falando aqui, meu irmão. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. O que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? A vontade de Deus é que você seja próspero e seus filhos sejam prósperos para sempre. Mas por que isso não acontece? O próprio Deus está dizendo aqui, quem dera se eles obedecessem o que eu escrevi. Na verdade, o que está escrito aqui, meu irmão, não é para você decorar, não é para você enfeitar, não é para você obedecer. Na essência, aquele que conhece e não obedece, ele é insensato. Então eu queria falar de pelo menos 3 princípios aqui para você multiplicar os seus recursos que Deus te deu. Tá? E Deus te deu recursos. Ele te deu recursos que estão escondidos em você. E o primeiro é o dízimo. Essa palavra dízimo, ela virou pejorativa. Tem pastor que tem medo de falar de dízimo. Tem pastor que tem medo de falar de dízimo. E por que eles têm medo? Por que as pessoas às vezes têm medo de falar sobre dízimo? Porque o dízimo, o diabo ele conseguiu deturpar tanto a mente de cristãos, dizendo que o dízimo não é para o tempo da graça, dizendo que o dízimo não é santo, que o dízimo não vale a pena. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Nós acabamos de ver o diabo está roubando a bênção das pessoas por causa do dízimo. Não é pouco, é muita gente que não tem coragem de ser dizimista fiel, porque colocaram nas suas mentes que o dízimo é dar dinheiro para o pastor, o dízimo é entregar dinheiro para lugares que não tem controle fiscal. Isso é tudo mentira do diabo, meu irmão. Na verdade, a organização mais organizada que deveria ter, pelo menos, são as igrejas. É ali que é a terra mais produtiva que existe. Agora, olha que interessante, meu irmão. O dízimo, ele é um elemento natural que consegue misturar com o sobrenatural. O dinheiro em si não é o dízimo, mas é a atitude de fidelidade. A palavra fé, ela não tem muito a ver, meu irmão, com seus sentimentos, tem muito a ver com a sua atitude. O dízimo é uma atitude de fidelidade contínua. E olha o que está escrito em Gênesis, vamos abrir Gênesis 14. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 14. Acompanha comigo, olha, Gênesis 14, no verso 18 em diante, olha. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas suas mãos. E Abraão deu ao Melquisedeque o dízimo de tudo.
Olha o que Abraão fez. Ele deu o dízimo de tudo. O que é esse tudo? Quem é Melquisedeque? Quem é Abraão? Vou te explicar. Abraão tinha acabado de vencer 5 reinos. Ele venceu 5 exércitos só com o poder de Deus. Só com o poder de Deus. Ele venceu 5 exércitos. Ele levou a equipe dele e venceu 5 exércitos. E ele trouxe os despojos. E desse despojo da guerra, que era o que eles haviam saqueado de algumas cidades, eles entregaram o dízimo. E aí o sacerdote de Deus, Melquisedeque, que é uma figura incrível, que representa Jesus no Antigo Testamento, ele abençoou primeiro a Abraão. Ele abençoou. E do que ele abençoou, o que aconteceu? Abraão foi lá e entregou o dízimo. O que eu quero que você entenda aqui, meu irmão? Tem conquistas que vão acontecer na sua vida que é para você honrar o reino de Deus. Tem coisas, por exemplo, uma pessoa que não é dizimista e de repente aparece uma bênção tremenda na vida dela, ela consegue conquistar uma coisa que praticamente era impossível. Lembre-se de quem te deu essa capacidade de conquistar esses recursos e entregue o seu dízimo. Meu irmão, Abraão entregou dízimo quando não existia essa prática. Não existia o sacerdócio levítico, não existia. Abraão foi lá e entregou o dízimo. Por quê? Esse é um princípio eterno para a vitória, para multiplicar os recursos. É interessante que a partir do capítulo 15, depois que Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, Deus aparece para ele, faz uma aliança com ele e com as gerações que viriam dele para sempre. Agora, os mais espirituais vão saber de uma coisa. Jesus, representado por Melquisedeque, recebeu o dízimo e depois Abraão recebeu a promessa das gerações dele serem um reino perpétuo, dominarem perpetuamente. Quem chegou da descendência de Abraão? Jesus. Jesus, ele foi o autor da conquista de Abraão e ele foi aquele que... E porque Abraão entregou o dízimo e mostrou fidelidade, Deus apareceu na vida dele e mostrou a aliança perpétua para o povo de Israel. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Um dos maiores princípios que existem é o dízimo. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler agora em Gênesis 28. Vamos lá. Gênesis 28, do verso 20. Olha o que está escrito aqui, ó. Esse é um outro lado do dízimo. O primeiro lado é o seguinte: Deus te dá uma conquista e você, sabendo que foi Ele que te deu, você vai lá e entrega o seu dízimo. Uau! Meu Deus! Quando você entende isso, você que talvez não é dizimista e está prosperando, lembre-se que foi Ele que te deu. Você quer prosperar mais? Você quer que Ele, além de te dar uma bênção, Ele faça uma aliança contigo? Seja dizimista. O dízimo ele é um pacto. Olha o que está escrito lá em Gênesis 28, 20. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus na coluna será a casa de Deus. E de tudo que o Senhor me conceder, certamente eu lhe trarei o dízimo. Nós estamos falando aqui, gente, de 2 patriarcas que ficaram ricos. Naquela época eles ficaram milionários, se fosse comparado a hoje. Eles seriam as pessoas mais ricas do mundo. Por quê? Por que Deus ele conta com o pacto do dízimo? Será que Deus não faria se não tivesse o dízimo? É claro, irmão. É claro que pela misericórdia de Deus, muitas coisas você conquistou antes de ser dizimista. Mas quando você assume o pacto do dízimo, irmão, na sua igreja local, na sua igreja, você começa a entender o que é viver o sobrenatural, o que é viver o extraordinário. O que é viver o extraordinário em tempos de crise, em tempos de vaca magra, vaca gorda, você começa a entender o que é o extraordinário. Eu queria, antes da gente finalizar essa parte do dízimo, abrir lá em Malaquias. Abre comigo, Malaquias, capítulo 3. Malaquias capítulo 3, olha o que diz a palavra de Deus, olha. Malaquias 3:10.
Diz assim, ó: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos que vocês não conseguem guardar. Em outras traduções, bênçãos que vocês não conseguem medir. Sabe essa palavra aqui, ó? Ponham-me à prova. No hebraico é a palavra bashan, que tem uma raiz primitiva que significa testar, provar, examinar e comprovar. Sabe o que Deus está dizendo para você que não é dizimista? Faça um pacto comigo e comprove o que eu posso fazer. Faça um pacto comigo e comprove o que eu posso fazer. Meu irmão, faça um pacto com Deus e comprove o que Deus pode fazer. Por que você não multiplicou os recursos que Deus te deu até hoje? Porque você até planta, né? Faz todo um trabalho, você investe no seu trabalho, na sua empresa, onde você é empregado, você dá o seu melhor. É como se você preparasse uma plantação, mas você não prepara aquela plantação com um defensivo agrícola, com um defensivo contra pestes, contra pragas. O dízimo ele é um defensivo. Ele é a certeza de que o devorador não poderá tocar naquilo que é seu. Mas não é só isso. O dízimo também é uma chave que abre janelas do céu, que derramam recursos. E aí quando é interessante que as pessoas pensam assim, mas eu não tenho nada. Aí eu recebo alguma coisa. Se eu der o dízimo, eu vou ficar sem nada. Meu Deus, meu irmão. Essa é a mentalidade de escravo. Essa é a mentalidade deturpada dessa época. O que acontece, meu irmão? Quando você entrega um dízimo, você abre uma janela no céu. E a palavra céu aqui não é a palavra, é a palavra ion, não é a palavra do céu natural, é a palavra do céu sobrenatural, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que está escrito assim, ó, Bereshit berá ion, ou seja, no princípio criou Deus, Bereshit berá Elohim Ion, ou seja, no princípio criou Deus os céus, no plural. Esse céu aqui é o céu sobrenatural. Ele abre, é a porta do céu, é a janela do céu sobre a sua vida. Os recursos que nós estamos falando aqui não são desse mundo. Você não pode comparar o que você já viu. Por isso que a Bíblia diz, é infinitamente mais do que eu penso, do que eu posso medir, do que eu já presenciei. Meu irmão, se eu te contar tanto de testemunho de milagres nessa área que eu já vivi, você não vai acreditar, você vai ficar escandalizado. Mas vamos para o próximo item, sabedoria. Irmão, essa é uma chave muito, muito importante. Eu queria que você pega a sua Bíblia aí, abre lá em Provérbios. Depois de Salmos, Provérbios, capítulo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. É tão lindo, meu irmão. Quando você começa a ver a Bíblia como um manual, não como um conjunto de informações sobre um Deus que você não conhece. Provérbios 9, no verso 10 até o 12. Olha, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só. Conhecer o santo é ter discernimento, entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo, o benefício será seu. Se é zombador, você sofrerá consequências. Sabe, tem algumas chaves nesse texto aqui. A primeira chave é o seguinte: as pessoas ficam pensando, eu vou adquirir muita sabedoria quando eu começar a fazer uma faculdade. Eu vou adquirir muita sabedoria quando eu ler muitos livros ou quando eu ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia só lida e não revelada, ela não traz muita diferença na sua vida. Agora, quando a Bíblia vem recheada de temor, por isso que a Bíblia fala aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa palavra temor, ela é diferente do medo. Não é para você ter medo de Deus. Temor significa reverência. É olhar as Escrituras com o devido valor que elas têm. Qual que é o valor que a Bíblia tem para você? O certo é você olhar para as Escrituras
tremer e estremecer diante da revelação de toda a eternidade que estão nessas páginas. Não é para você ler isso aqui como um livro. Isso aqui é o manual da existência. Aqui estão os fundamentos da eternidade. E aí a Bíblia diz assim, ó, quando você tiver esse profundo respeito a Deus, esse profundo temor, você vai começar a adquirir a sabedoria. E o que essa sabedoria tem a ver com seus recursos? Se você for sábio, o benefício será seu. O próprio Deus está dizendo para você hoje, olha, se você entender a sabedoria e de onde ela vem, que vem do temor de Deus, se você entender essa sabedoria, você terá um benefício na sua vida aqui na terra, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de vida. Você vai viver mais e vai fazer mais com os mesmos dias que você tem na terra. Como assim? Sabe o que é legal, gente? A gente vê a história de Daniel. Daniel, o profeta, ele era um príncipe. Quem já leu Daniel sabe, ele era um príncipe. E o príncipe Daniel, da linhagem de Judá, ele era um judeu, ele chegou na Babilônia quando ele foi levado cativo e o rei selecionou os mais sábios, mais inteligentes, que tinham mais conhecimento, e entre eles estava lá Daniel e os seus 3 amigos. E o rei começou a sabatinar, perguntar várias coisas para ele. Peraí, gente, que eu vou atender o interfone aqui, só um minutinho. Fica comigo aí, gente. Aí, galera, não desiste de mim, não. Mas vamos lá. Uau, que linda! Beleza. Gente, vamos lá. Então, o que essa sabedoria ela vai nos trazer? Primeira coisa, nós vamos viver mais tempo e viver mais tempo melhor. Sabe qual que é a nossa dificuldade hoje? A gente está vivendo aquém do que Deus pensou para a nossa vida. E a outra bênção da sabedoria é que nós vamos fazer mais coisa em menos tempo. Mais coisa em menos tempo. O texto está dizendo assim, ó, eu multiplicarei. Essa é a palavra-chave, eu multiplicarei. As pessoas hoje em dia estão conseguindo fazer pouca coisa durante 24 horas. Quando a pessoa entende esse princípio, ela começa a produzir. Até dormindo ela produz. Até dormindo ela produz. Vamos lá. Provérbios 4, 7, né? Quem mandou foi o Diego? Vamos lá. Agora, olha que interessante. Quando Daniel está na presença do rei, do Nabucodonosor, o segundo, ele diz o seguinte, o Nabucodonosor ele declara, eu não consegui encontrar alguém igual a Daniel e os seus 3 amigos, porque eles são 10 vezes mais sábios do que todos os que eu tenho aqui na Babilônia. Agora você precisa entender uma coisa, Babilônia era o centro do universo naquela época, era a maior potência que existia. Ali estavam a melhor ciência, a melhor medicina, a melhor tecnologia estava ali dentro. E simplesmente o rei falou assim, ó, eles são tão sábios, eles adquiriram tanta sabedoria que eles são 10 vezes mais sábios do que todos os que eu tenho aqui. O que significa isso, meu irmão? A sabedoria colocou Daniel, que era um prisioneiro, como alguém de posição elevada num reino que não era o reino. Não era um reino em que ele era influente. Eu quero dizer uma coisa para você. Nesse mundo aqui, talvez você vai andar, você vai entrar em empresas, você vai estar na presença de pessoas que não têm a mesma fé que você, que não respeitam o seu Deus. Mas quando verem em você a sabedoria que eles nunca vão conseguir ter, porque eles não servem o Deus vivo, eles vão começar a te colocar em altas posições. Eu já vi isso na minha vida, meu irmão. Eu já vi várias vezes isso acontecer comigo. E para a gente finalizar essa live prática, para a gente aprender a multiplicar os nossos recursos, eu queria que você lesse comigo Salmo 139. Salmo 139. Olha o que diz a Bíblia. Salmo 139, no verso 16. Olha só.
Está escrito assim, ó, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. O salmista está dizendo o seguinte, Deus tem um livro que fala sobre você. Tem um livro escrito, ele não está ao seu acesso, mas ele está escrito e ele conta tudo que Deus pensou para você, tudo que Deus desenhou para você. Esse livro será aberto um dia, a Bíblia fala. Mas o que você tem que entender aqui? Nesse livro tem os projetos de Deus para a sua vida. Tem aquilo que Deus desenhou para você e é extraordinário que Deus pensou para você. E como que a gente pode multiplicar os recursos que Deus nos deu? Como que a gente pode fazer isso? Lembrando que nesse livro você conquista o seu destino, você conquista as coisas que Deus escolheu para a sua vida. Em Mateus 25, verso 14 ao 30, fala da parábola dos talentos. Eu não vou ler aqui para não alongar. Mas lá fala que Jesus contou uma parábola sobre o reino de Deus. E ele disse, o reino de Deus ele é comparado a um senhor, dono de muitas posses. E ele entregou 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. O que tinha apenas 1 talento enterrou. Os outros foram e multiplicaram seus talentos. Aqui, meu irmão, é muito claro a mensagem que Deus está deixando no nosso coração. A primeira é que ele não deixou nenhum dos seus servos sem talento. A segunda é que ele tem para você, meu irmão, ele te deu a capacidade de multiplicar os talentos, de multiplicar o que Deus te deu. Talvez você tenha uma ideia de uma empresa, você fica com medo de tirar do papel. Meu irmão, se é de Deus, prosperará. Se é de Deus, as portas vão se abrir. Você tem que lembrar que esse texto diz o seguinte, olha, foi dado talento conforme a capacidade de cada pessoa. Foi dado talento conforme a capacidade de cada pessoa. O que é isso? Que talento é esse? Que capacidade é essa? Nós vimos que Daniel, ele era um homem extraordinário, porque enquanto ele estava na sua infância, enquanto ele estava na sua vida, antes de ser preso na Babilônia, antes de ser levado para a Babilônia, ele adquiriu sabedoria. Tanta sabedoria que quando ele foi para a Babilônia, o rei falou para eles, vocês estão 10 vezes mais sábios do que todos que estão aqui. Quer dizer uma coisa para você, meu irmão, se prepare, melhore, se capacite, sabe? Aumente a sua capacidade para Deus derramar mais dons na sua vida. Porque vai chegar um dia que você vai precisar usar esses dons e normalmente são momentos difíceis na sua vida, momentos que parecem impossíveis, mas que Deus tem você como a resposta para grandes problemas. Sabe, eu tive uma experiência muito incrível. Eu prestava consultoria para uma empresa, preste atenção, e eu fui chamado para fazer a consultoria, uma consultoria financeira, e eu cheguei lá e eu fiquei assim, eu me senti inferior, veio um sentimento carnal de inferioridade na minha vida, porque eu vi um monte de gente tão bem vestida, com carro luxuoso, e eu entrei naquela sala de reuniões, eu me achava o menor. Não só pela idade, que eu era o mais novo, mas ali só tinha gente muito bem, assim, na sociedade. E eu pensei, nossa, aqui não... que eu vou fazer aqui diante dessas autoridades? Mas eu me lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Deus, o Senhor quem escreveu o meu livro. E se no livro que o Senhor escreveu, eu deveria estar aqui, é porque o Senhor vai me dar capacidade. Meu irmão, quando eu cheguei lá, eu fiz uma apresentação de um relatório, de um diagnóstico. E para a glória de Deus, irmão, eu sei que foi Deus que fez isso. Eu fui aplaudido de pé na reunião. E daquela reunião surgiram muitas outras e também muitos outros convites para fazer trabalhos incríveis. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não é o que você acha que é o que você carrega de fato. O que você carrega, meu irmão, aquilo que você carrega multiplica os seus recursos. Para finalizar, tem uma historinha bem legal. Eu gosto sempre de contar ela, eu já devo ter contado ela muitas vezes, mas existia um cara que era um alpinista, né? E ele tinha uma equipe e eles estavam tentando subir o Monte Everest. E no primeiro ano que ele tentou subir, ele não conseguiu subir.
E aí ele falou, o ano que vem eu vou subir no Monte Everest, eu vou vencer o Monte Everest. E no outro ano realmente ele conseguiu subir, foi o primeiro a subir no Monte Everest, foi em 1952. E foi bem no ano em que a princesa, a rainha Elizabeth, né, virou rainha, e a rainha condecorou ele, colocou ele como uma figura importante. Ele era inglês, né, da Inglaterra. E aí num evento perguntaram para ele, cara, como que foi subir no Monte Everest? Como é que foi isso? Aí ele falou, foi muito difícil subir até no Monte Everest, foi muito complicado. E o ano passado eu dei uma palestra falando sobre o Monte Everest, e aí perguntaram para mim, olha, como é que foi isso? E na hora eu me lembrei das dificuldades. Aí a história conta que ele chegou lá onde ele estava dando palestra, no ano que ele não conseguiu alcançar o Monte Everest, e ele olhou bem para a figura, para a foto do Monte Everest e falou assim, o ano que vem eu vou subir no Monte Everest, eu vou vencer você, Monte Everest, porque você já chegou no seu limite, mas eu continuo crescendo. Essa é uma lição muito grande. Talvez os seus problemas pareçam muito grandes, parece que a sua empresa não vai chegar, parece que aquela faculdade é impossível, mas eu quero dizer uma coisa, eu quero te incentivar, no nome de Jesus, a dizer para esse problema, você atingiu o seu maior nível, mas eu continuo crescendo e eu vou te vencer. Deus te fez para vencer, esse é o plano original de Deus, você ser representante de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, eu espero que esse tempo de live tenha te despertado para alguma coisa. Esse é o objetivo nosso, toda segunda-feira nós vamos fazer uma live temática. Hoje nós falamos sobre como multiplicar os recursos que Deus nos deu. Então eu queria que você conhecesse os nossos projetos. Nós temos uma escola teológica, a Escola AME. Essa escola nós temos curso de interpretação bíblica, Novo Testamento, Antigo Testamento, escatologia, gestão financeira. E essa escola já está abençoando, eu já estou recebendo testemunhos das pessoas, dos alunos que estão participando com a gente. Então eu vou deixar aqui, se você quiser participar, saber mais sobre essa escola, é uma escola online, tá? É uma escola teológica muito, muito bem fundamentada. E eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, o link para você conhecer. Se você quiser me chamar também no direct, quiser me chamar aí no Messenger, eu estou à sua disposição. E olha, o melhor está por vir na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu abençoo cada um que esteve comigo até aqui. Eu oro para que eles multipliquem conforme o plano original que o Senhor traçou para a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, envergonhe o diabo. Eu declaro em nome de Jesus a vitória sobre aqueles que perseverarem até o fim. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. O melhor está por